feridas abertas por causa disso. Um pouco mais dessa sua relação com ele e de como que era essa cumplicidade no humor e como que foi esse backstage aí entre vocês. A gente brincava que falar de futebol, tem um montão de gente que fala, né? Fazer televisão é que é mais complicado, né? E o Rodrigo fazia muita televisão, era muito entretenimento. Em vários momentos até ele fugia do futebol em prol do entretenimento. E a gente teve uma relação muito próxima, foi muito parceiro dentro e fora ali da televisão. E a gente começou quase junto lá na ESPN, porque foi quando eu estava ganhando as minhas primeiras oportunidades falando de futebol, saindo um pouco do futsal. E ele tinha sido contratado pelo Trajano. E a gente foi dando certo ali num bate-bola noturno, que era eu, ele, e normalmente era o Paulo Calçade junto, mas aí dava uma variada nesse outro. E a gente chegou a fazer programa de 3h45, falando de futebol. E aí a gente, evidentemente, brincava muito e tal. E o Trajano não era muito favorável a esse entretenimento, assim, não era muito a dele. Ele já não gostava de quem não era jornalista, que era o meu caso. Talvez o único ali que não fosse jornalista, eu e o Trajano, que também não é por formação, curiosamente. E aí, várias vezes que eu vi uma derrota, e foram muitas na ESPN, mas foram inúmeras derrotas de tá pronto para fazer o programa, o PVC chega de viagem, dormiu dentro de uma garrafa, todo cagado, chega lá e o cara fala, o diretor fala, não, sai. E não, né, o PVC só gosta de trabalhar, assim, ele é doente por trabalho. Depois desmaia, né? Tem que ver isso aí. E aí ele, várias vezes acontecia isso, assim, e sempre fui muito preterido e tal. E teve uma vez, eu fui treinador da seleção paulista de futebol e futsal feminino, cara. Eu conhecia todas as jogadoras que ganharam o Pan-Americano de 2007. Todas, conhecia, falava diariamente com elas. E o PVC fazia a Olimpíada dos meninos e eu fazia das meninas. E aí eu tava no Rio para fazer os jogos em loco de futsal. E acompanhando o futebol feminino e fazendo os comentários do futebol feminino. O futebol masculino, o futebol de campo, né? Acabou sendo eliminado precocemente e as meninas foram para a final. Pô, mas os caras levaram o PVC lá de São Paulo, tava com uma dificuldade de voo, não sei porquê, naquela ocasião. Eu tava no Rio, eu fiz o campeonato todo, já tava no Rio. Os caras pegaram o PVC de São Paulo, botaram ele no avião, botaram ele no Maracanã pra fazer a final das meninas, cara. E eu falava com elas, fiz o campeonato. O PVC não tem culpa, evidente, mas, porra, e o PVC não sabia nada, não conhecia uma mulher daquelas lá. Do jeito que eu conhecia, certamente não. Fui treinador delas. Sim. Então eu passei por muito perrengue. E aí toda vez eu falava pro Rodrigo, assim, naquela época eu era treinador ainda. Falei assim, eu vou largar isso aqui não é pra mim, tá louco, isso aqui, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui nem ferrando, não vou. Daí o Rodrigo, calma, fica aqui, pô, a gente tá junto, não sei o que. E várias vezes, não é que ele me incentivou, ele segurou a minha mão pra não sair. E aí depois ele saiu da ESPN e eu continuei mais um tempo. E quando eu fui pro Esporte Interativo, aqui em São Paulo, não tinha um programa pra mim do Esporte Interativo. Tinha só um programa, na verdade tinha dois. Tinha o do André de entrevistas, que até voltou agora, no ar. E tinha o Mais 90, que eram 6 pessoas mais o apresentador. Se você conseguisse falar boa tarde, pô, você ganhava a semana. Então, assim, cara, era muito difícil pro meu estilo, né? Os caras gostavam, assim, de programa, fazia sucesso, que era pancadaria, pra caralho, não sei o quê. Só que eu sou um cara da resenha, que gosta de falar e tal. E não tinha um programa pra mim, tanto que eu, nos meus primeiros tempos de Esporte Interativo, eu ia direto pro Rio, fazer os programas de lá, que a sede era lá. E aí a gente tava pensando num programa que eu pudesse trabalhar, né, no Esporte Interativo, que até então eu tava tentando me encaixar de algum jeito. E aí eu falei do Rodrigo, o pessoal adorou. E a gente fez um programa que pra mim foi muito marcante, assim, embora tenha durado pouco, que é o de placa, que hoje só tá no YouTube. Que basicamente era o Rodrigo apresentando, eu, Mauro Betti e André Henning, cara. Aí depois a gente fez umas alterações, eles fizeram algumas alterações. E aí o Gui Palese foi contratado. Foi o Guipa, que é muito engraçado. Então, puta, o programa ficava muito louco. De vez em quando ia o Ademir Quintino, o Zupac fez
muitas vezes. Foi bem bacana o programa. E também foi outro momento muito legal que a gente viveu antes dele se transferir pro Sport TV. Então, assim, foi meu maior parceiro disparado na TV. Foi o grande culpado, eu acho, de eu ter continuado na comunicação. E é meu amigo particular. Tanto que quando eu me separei, eu passei por momentos difíceis e tal. Passo ainda hoje, porque é uma separação muito complicada e... Enfim, envolve a minha filha, envolve outros valores aqui. E aí todo mundo que me conhece a minha história, assim, falou, porra, Ale, você tá passando, é surreal, não existe, assim, é um absurdo. E todo mundo me dando força. E o Rodrigo percebeu que da necessidade e falou pra eu morar no flat dele, porque ele ia voltar pro Rio e, como tava na pandemia, não ia poder sair de lá. Nossa, fica aqui no meu flat. Eu não vou, vai deixar fechado, cara. Você fica aqui. E eu falei, tá bom. Desculpa. E aí, eu fui lá conhecer o flat dele e tal. A gente pediu uma pizza, papapá. E aí, na sequência, eu fiquei com Covid e ele também. Então, passou pela minha cabeça que, porra, meu, que de repente... Só que é uma doença muito louca, né, cara? Isso é muito louca. As pessoas que eu tava no sábado de manhã... nenhuma pegou Covid e eu tava com Covid. Então, não dá pra saber se o Rodrigo me passou, se eu passei pro Rodrigo, se outra pessoa passou pro Rodrigo, se outra pessoa passou pra mim. Isso não dá pra saber. É impossível você afirmar. Entendeu? Então, mas naquele momento eu fiquei um pouco abalado e aí, assim, depois do falecimento do Rodrigo, muito mais. Mas aí, cara, como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e acredito também em alguns conceitos do espiritismo, eu meio que, assim, de alguma forma recebi o Rodrigo na minha vida e ele falou como ele falava sempre pra mim, falou, ó, seu idiota, você tem que seguir aí, porque agora é com você, segura a onda, tá todo mundo preocupado comigo, se estiver preocupado com você também, aí você tá dando trabalho, então... Segue aí o nosso caminho e segue firme. E aí eu fiquei mais forte para voltar, para continuar trabalhando e para seguir um caminho que ele meio que iniciou na minha vida, né? Planeta Podcast, eu tive a honra, o prazer, tomei um cara de sapo, pô, não sei. Mas eu tive o prazer de conversar aqui com a rapaziada, foi muito bacana. Se você quiser ver o vídeo completo, você já sabe o que fazer, né? O que ele tem que fazer? Se inscrever no Planeta Podcast. Se você quiser ver só os melhores momentos, vá pro inferno, que aqui você vê tudo. Ou se quiser ver pouca coisa, assiste os melhores momentos do Fantástico que vai passar. Planeta Podcast e Ale Oliveira do